Bom dia, pessoal, aqui é o poeta Roberto, canal Debatesia. Hoje é uma quinta-feira, tá fazendo frio aqui em Campinas, hein? Tá fazendo friozinho aqui, hein? Eu imagino como é que deve estar São Paulo, né? Pessoal, esse vídeo hoje que eu tô fazendo para vocês é um vídeo interessante, cara. É um vídeo interessante e é um vídeo também, vamos dizer assim, emocionante, né? A intenção desse vídeo, gente, hoje é mostrar para vocês, meus queridos inscritos, como que Deus fala da maneira dele, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E Deus nos fala de várias maneiras, né? Através de uma pregação, através de um amigo, através da sua palavra, e também uma das maneiras de Deus falar conosco, né? É através dos louvores. Vocês acreditam que Deus pode falar fortemente ao coração de uma pessoa através de um louvor? Um louvor ao Senhor é uma coisa muito séria, entendeu? Então hoje, nesse vídeo, eu vou dar um exemplo para vocês da força que tem um louvor na vida espiritual de uma pessoa, entendeu? É um tema realmente meio difícil para mim nesse vídeo que eu estou fazendo para vocês. É o seguinte, eu não estou congregando em igreja nenhuma, por enquanto, mas Deus tem tocado no meu coração para que eu congregue, para que eu escolha uma igreja e congregue na igreja, deixando bem claro para vocês o seguinte: a igreja, o templo de pedra, não salva ninguém. Não salva ninguém. A igreja, né, esse templo de pedra, é apenas um lugar onde as pessoas congregam para louvar ao Senhor, para ouvir a palavra, para ter um intercâmbio entre as pessoas com relação às coisas do Senhor. Então, esse vídeo eu estou fazendo para vocês, para mostrar para vocês, o tema principal do vídeo é o poder do louvor na vida espiritual de uma pessoa. E como que Deus fala através de um louvor? Fala fortemente. Eu vou provar isso para vocês hoje nesse vídeo, tá bom? Então, eu sou uma pessoa, né, que sempre gostei muito de ler, de pesquisar, né, e tudo. E eu confesso para vocês, né, que eu sempre tive uma admiração pelo Espiritismo segundo Allan Kardec, né? Eu sempre tive uma admiração pelo Espiritismo segundo Allan Kardec, né? Então já li vários livros psicografados pelo Chico Xavier e outros. Então eu já li muitos livros e sempre tive uma admiração pelo Espiritismo segundo Allan Kardec. E aí acontece, nos últimos dias eu tenho orado ao Senhor para que Ele me mostrasse o que eu deveria fazer, né? Aí, devagarinho, Deus foi falando comigo, falando, através de reflexões diárias, através dentro da própria palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento.
Aí, depois de analisar bastante, de pensar, né, eu cheguei na seguinte conclusão, entendeu? Qual a conclusão que eu cheguei? Uma conclusão muito séria, muito forte, essa conclusão que eu cheguei. O pessoal do espiritismo, da filosofia espírita, segundo Allan Kardec, eles afirmam, entendeu, que Jesus é um espírito de luz, um espírito elevado, de um patamar elevado de luz, né? Bonito, interessante e tal. Mas Jesus não é apenas um espírito de luz. Eles, infelizmente, estão enganados, cara. Jesus não é um espírito de luz apenas. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus faz parte da Trindade. Jesus é o próprio Deus. Não tem como, cara. Não é? Durante essas minhas reflexões desses dias, todos, refletindo sobre isso, que eu tenho no meu coração, cara, um amor por Jesus muito grande, apesar dos meus pecados. Como Davi tinha. Davi era um homem de um coração quebrantado. Nossa, mas Davi cometeu erros terríveis, terríveis. Mas Davi era um homem que tinha um coração quebrantado. Então, fugindo um pouquinho, que depois eu volto, Davi, ele era um personagem da Bíblia que me afastava um pouquinho de Deus, quando eu não tinha uma visão mais espiritual sobre a vida de Davi. Então, ele me afastava um pouquinho de Deus. Eu tinha ciúme de Davi com Deus. Pra vocês terem uma ideia, eu pensava assim, mas como que pode, cara, uma pessoa cometeu uma atrocidade naquele caso do Urias, com a mulher de Urias e Betseba? Como que pode? Né? Então, eu ficava com ciúme de Davi com Deus. Eu falei, Senhor, mas poxa, né? Como que pode um cara, e depois o cara ainda tem o direito de escrever, de ter uma parte da Bíblia escrita por ele. Então, se a Bíblia fosse feita hoje, ia ter os Salmos de Roberto, então. Né? Porque, cara, eu me considero uma pessoa de um caráter muito mais elevado que o de Davi. Caráter. Mas aí foi indo. Chegou um momento que Deus virou a situação. Um personagem que me afastava do Senhor começou a me aproximar mais de Deus, porque eu pude perceber que Davi, como exemplo, Davi, Salomão, como exemplo é o seguinte: não precisa de você se afastar de Deus por causa dos seus pecados. Porque muita gente pensa assim, não vou na igreja não, não vou servir a Deus, sou muito pecador, eu isso, eu aquilo, eu faço isso, eu faço... Não. Deus te ama assim mesmo. Deus te ama. Então você tem que ir para a presença do Senhor assim como você é. Lá na presença do Senhor, aí Deus vai trabalhando e vai te moldando e vai te mudando. Mas irmãos, irmãs, queridos inscritos, sabe qual o louvor que foi o ponto-chave para mim chegar nessa conclusão? Infelizmente, Espiritismo, segundo Allan Kardec, não estou aqui falando mal nem nada, não, fazendo uma observação apenas. Jesus definitivamente não é só um espírito de luz elevado. Não pode ser, não tem como. Jesus é o próprio Deus, né? A maneira como Jesus tratava as pessoas, as coisas que ele falava e as coisas que ele fazia, não tem como ele ser apenas um espírito de luz elevado, segundo o Espiritismo, segundo Allan Kardec e outras
outras filosofias co-irmãs do Espiritismo do Allan Kardec também pregam. Jesus era o próprio Deus. O amor que ele tinha, sabe? As curas maravilhosas, os milagres que ele fazia, não tem como. E você sabe qual louvor que me fez chegar nesse ponto? Um louvor. Estão centenas de louvor. Eu mesmo já compus alguns, já mostrei para vocês, depois vou mostrar mais. Mas estão tantos louvores lindos, maravilhosos. Mas esse em especial, vou cantar só um trechinho. Eu mandei para vocês aí, tá aí no canal aí, ó. Jesus é o Rei, um negócio assim. O título do vídeo. Mas o louvor é só um trechinho, só para vocês perceberem, para que vocês possam analisar o quanto Deus fala através de um louvor, né? Ele tem um trechinho, ele fala assim: teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E teu povo canta santo, sim, ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo para sempre. E o teu povo canta santo, sim, ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo para sempre. Pronto, esse louvor foi assim, Deus falou para mim, falou assim: meu servo, meu filho, é aqui nesse louvor que você vai chegar nessa conclusão. E a conclusão que eu cheguei é essa: Jesus, ele é o Rei dos Reis. Jesus, ele é soberano. Jesus é sobre todas as coisas, sobre todos os nomes. Entendeu? Tudo. Ele é o próprio Deus. Quando Jesus falou muitas coisas que em outros vídeos eu vou comentar com vocês, mas vou destacar aqui uma frase que Jesus falou que puxa vida, né? Uma frase e mais uma outra palavra que ele falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Cara, isso é muita autoridade para ser apenas um espírito de luz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Só através dele. Não tem outro. Não tem ninguém. A pessoa pode admirar alguma coisa, um santo, sei lá, enfim, mas só através dele, segundo a palavra dele mesmo, a palavra poderosa de Jesus. E num outro momento ele fala assim: eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu voltar, eu vou levar vocês junto comigo para esse lugar. Pronto. Indiscutível, cara. Jesus, ele é o próprio Deus. Eu o amo do fundo do meu coração. E por causa desse louvor, eu conversei com Deus e ele me mostrou com qual igreja eu devo voltar a congregar. Então, agora, talvez hoje ou domingo já comece a congregar nessa igreja. Olha para você ver, gente, o poder que tem
um louvor, cara, né? Eu já compus alguns, depois vou mostrar para vocês, tá bom? Então assim, Jesus é o Rei dos Reis, cara. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele fez milagres na minha vida, que depois eu vou contar para vocês o que eu já passei, uns trechinhos, os milagres que Jesus fez na minha vida. Então eu o amo. Não tem como eu considerá-lo apenas um espírito de luz superior. Não. Ele faz parte da Trindade. Jesus, ele é o próprio Deus. Amém? Tenham todos vocês, meus queridos, uma quinta-feira maravilhosa na presença do Senhor. Lembre-se, né? Se dissermos que não pecamos, mentimos. Porém, se pecarmos, temos um advogado fiel e justo para nos advogar. Amém? Tenham todos um maravilhoso dia. Até o próximo vídeo e que assim seja. Tchau.